tarde, meninos e meninas do quarto ano, tudo bom com vocês? Hoje nossa aula de português vai falar sobre artigo. O que é um artigo? Quais são os tipos de artigos que existem? Nós vamos aprender a nossa aula de hoje. Hoje também vamos corrigir a atividade de casa da semana passada. Mas antes, vamos começar copiando a agenda? Como dito e de costume, vamos iniciar nossa aula copiando a agenda e para isso vou dar um tempinho para vocês copiarem a agenda. Para iniciarmos nossa aula, vamos começar corrigindo a atividade de casa da semana passada. Peguem o livro de português de vocês, abram lá nas páginas 102 e 103, que vocês já fizeram, e agora nós vamos apenas corrigir. E vamos iniciar nossa correção pela página 102. Aqui na primeira questão da página 102 tem um texto e acompanhem comigo a leitura desse texto. A primeira questão diz assim: leia o trava-língua, depois releia-o em voz alta bem depressa. Então diz assim: em casa de oleiro tem uma arara a falar. O oleiro fará louça e a arara falará. Vocês conseguiram falar bem rápido? O item A pede para vocês circularem nesse trava-língua todas as palavras que têm a letra R. E as palavras são oleiro, arara, falar, fará e falará. Aí vocês podem circular no texto todas essas palavras que aparecem, que contém a letra R. O item B diz: copie a única palavra do trava-língua que termina com R. Que palavra é essa? Falar. Muito bem. Lembrando para vocês que sempre que precisarem de mais tempo para alguma correção, podem pausar o vídeo. Aí vocês, depois que terminarem, dão um play que a gente volta, tá? Vamos lá agora para a segunda questão. A segunda questão diz assim: leia as palavras abaixo, observando como o R é pronunciado. As palavras são terra, Regina, natureza, carinhoso, rabisco, rico, guelra, jarra, caracol, corrida e Henrique. Agora essas palavras Agora, escreva essas palavras no quadro correto. Então, aqui vem trazendo 4 quadros. Primeiro, você vai escrever todas as palavras que tem R no início da palavra. E são elas: Regina, rabisco e risco. Agora, nós vamos ver as que têm R entre vogais, que são natureza, carinhoso
e caracol. Agora nós temos o R depois de consoante. Nós temos Guelra e Henrique. E todas as palavras que são escritas com RR. Nós temos terra, jarra e corrida. Vamos adiante agora na página 103, a terceira questão. Essa questão, ela diz assim: em cada grupo de palavras abaixo, há uma em que a letra R não apresenta o mesmo som das demais. Escreva essa palavra. Então, nesse primeiro quadro, nós temos essas 4 palavras. Vamos ver em qual delas o R soa de forma diferente. Nós temos rua, Reginaldo, farofa e relógio. Qual é que soa diferente? Farofa, muito bem. Nessa próxima, riscar, enriquecer, rodopiar, carteira. Na palavra carteira. E agora, no último quadro, nós temos partida, rádio, barco e martírio. O R tem um som diferente na palavra rádio. Quarta questão. A quarta questão, ela tem resposta pessoal. Ela diz assim: escreva palavras em que a letra R tenha o mesmo som que os dos exemplos nos quadros. O primeiro exemplo é a palavra rato. Então, quais palavras têm esse mesmo som? Eu trouxe aqui pra gente alguns exemplos, né? Temos rápido, raspado, ríspido, rótulo. E agora o R com o mesmo som na palavra caracol. Nós temos carro, coração, claro e vara. Aqui são apenas alguns exemplos. Vocês podem ter escolhido outras palavras, mas estando ciente dessa pronúncia. A quinta questão, ela apresenta uma tirinha. E nessa tirinha, eu vou fazer a leitura para vocês. Diz assim: leia a tirinha abaixo, prestando atenção nas palavras destacadas. Vamos ver o que é que o Cebolinha tem aqui para nos dizer. E agora, mãe, vou fazer um truque de desaparecer com esse seu vaso chinês. Item A. Converse com os colegas. Quais letras o Cebolinha troca? Infelizmente, né, vocês já sabem, nós não estamos podendo conversar com os colegas, mas nós conseguimos perceber bem que nas palavras que estão em destaque, né, que são as palavras agola, truque e desaparecer, ele troca o R pelo L, quando esta letra está no meio ou no início das palavras. E o item B pergunta: reescreva as palavras destacadas na tirinha, desfazendo as trocas de letras que o Cebolinha fez. Então, as palavras ficam agora, truque e desaparecer. Certo? Agora, depois que já corrigimos a tarefa, vamos falar do nosso novo assunto, né? O nosso novo assunto de hoje, que é artigos. Então, o que são artigos? O artigo é uma palavra que acompanha o substantivo, determinando de modo preciso ou vago, indicando gênero e número.
Então, o artigo é uma palavra que vai acompanhar o nome, né? Um substantivo. E ele vai fazer isso de forma precisa ou vaga e vai indicar gênero e número. Vamos ver como é que ele pode indicar de forma precisa ou vaga o substantivo. O artigo definido é justamente aquele que indica o substantivo de modo preciso. Vamos ver um exemplo. O professor corrigiu a prova. Em destaque, nós temos o artigo o. O professor corrigiu a prova. Está indicando que foi aquele professor. Está definindo o professor. Agora, quando nós falamos de artigo indefinido, já são aqueles que indicam o substantivo de um modo vago, de um modo impreciso. Por exemplo, um professor corrigiu a prova. Nós vemos agora que a palavra em destaque, o artigo em destaque é o artigo um. Esse artigo, ele não define qual foi o professor. Foi um professor, mas nós não sabemos qual é. Nós ficamos com a informação vaga, sem identificar qual é o professor. Apenas diz que é um professor. Por isso, chamamos ele de artigo indefinido. Mas vamos conhecer todos os artigos. Os artigos, como mencionei, eles podem ser definidos ou indefinidos, como mostram o quadro. Dentro disso, eles podem ser classificados em gênero, ou seja, masculino ou feminino, e também em número, que pode ser singular ou plural. Então, os artigos definidos masculinos são o e os, e os femininos a e as. E os artigos indefinidos masculinos são e uns, e femininos uma e umas. Então, esses são os 8 artigos que nós temos, que nós estamos estudando. E eles, como nós podemos ver, são classificados em definidos e indefinidos. Então, para lembrar, os artigos definidos são aqueles que definem o substantivo, que indicam de forma precisa o substantivo. E esses são o, a, os e as. E os artigos indefinidos são aqueles que mostram o substantivo de uma forma imprecisa, de uma forma vaga. E são eles uma, uns e umas. Certo? Conseguimos identificar os artigos e classificá-los em definidos e indefinidos? Para praticarmos, vamos fazer a atividade. Abram o livro de vocês na página 108, 109, 110 e vamos fazer essa atividade que está relacionada com o assunto, né, que nós acabamos de estudar, o assunto artigo. Pausem o vídeo, façam a atividade e quando vocês terminarem, vocês retornam ao vídeo para a gente poder corrigir. Agora que vocês já finalizaram, que vocês já tentaram resolver as questões, vamos corrigi-las juntos, tá bom? Então, vamos iniciar pela página 108. A página 108, ela possui um texto onde vocês precisaram completar todas as lacunas com artigos definidos e indefinidos. Eu vou ler o texto e eu peço para que vocês acompanhem bem a leitura, porque eu já vou colocar os artigos, tá bom? Já que a correção, eu já vou ler o texto dizendo
cada artigo no seu local apropriado. Então, vocês acompanhem aí a leitura, tá bom? Já começa, né, o galo e a raposa. Então, nós temos: o galo cacarejava em cima de uma árvore. Vendo ali, a raposa tratou de bolar uma estratégia para que ele descesse e fosse o prato principal de seu almoço. Você não ficou sabendo da grande novidade, galo? Perguntou a raposa. Não, que novidade é essa? Acaba de ser assinada uma proclamação de paz entre todos os bichos da terra, da água e do ar. De hoje em diante, ninguém persegue mais ninguém. No reino animal haverá paz, harmonia e amor. Isso parece inacreditável, comentou o galo. Vamos, desça da árvore que eu lhe darei mais detalhes sobre o assunto, disse a raposa. O galo, que de bobo não tinha nada, desconfiou de que tudo não passava de um estratagema da raposa. Então, fingiu estar vendo alguém se aproximando. Quem vem lá? Quem vem lá? Perguntou a raposa curiosa. Uma matilha de cães de caça, respondeu o galo. Bem, nesse caso é melhor me apressar, desculpou-se a raposa. O que é isso, raposa? Você está com medo? Se a tal proclamação está mesmo em vigor, não há nada a temer. Os cães de caça não vão atacá-lo como costumam fazer. Talvez eles ainda não saibam da proclamação. Adeuzinho! E lá se foi a raposa com toda a pressa em busca de uma outra presa para o seu almoço. É preciso ter cuidado com amizades repentinas. Vocês conseguiram completar corretamente? Aqui estão todos os artigos, né? Em ordem do que foi colocado no texto, tá? Se precisarem de mais tempo para poderem copiar, é só pausar e aí quando você terminar de corrigir essa questão, você retorna que a gente continua. Vamos agora passar a página para a página 109, a segunda questão. Ela diz assim: escreva os artigos definidos que poderiam acompanhar os substantivos abaixo. Observe o exemplo. Então, nós temos o exemplo galo e o artigo definido o galo. Agora, vamos fazer os itens aqui a seguir com os substantivos seguintes. Item A, raposa. Qual é o substantivo que acompanha a raposa? A raposa. B, cães. Os cães. C, estratégia. A estratégia. D, amizades. As amizades. Letra E, ônibus. No caso de ônibus, a gente pode usar o ou os ônibus. Terceira questão. Complete a frase a seguir com artigos indefinidos. Agora são os artigos indefinidos. Uns bichos fizeram uma assembleia pela paz da floresta. Então aí as lacunas são completadas com os artigos indefinidos uns e uma. Agora vamos passar para a quarta questão, passando a página para a página 110. Na página 110, a quarta questão, ela inicia assim:
Complete as frases com artigos definidos ou indefinidos. Item A. As ou umas sábias corujas elogiaram a esperteza do galo. Por que nós utilizamos as e umas? Porque o substantivo corujas está no plural. Então, os artigos também devem estar no plural. E aqui abaixo diz: a ou uma novidade logo se espalhou pela floresta e todos ficaram aliviados. O artigo se refere ao substantivo novidade, e novidade está no singular. Se novidade está no singular, o artigo que a acompanha também está no singular. Por isso, usamos a e uma. Quinta questão. Complete o poema a seguir com artigos definidos. Vamos completar juntas. Eu já vou fazendo a leitura e vocês vão colocando os artigos de acordo com o que eu já estou lendo, tá bom? Vamos lá. A aranha faz a teia. Com preguiça de caçar, fica quieta esperando o inseto bobear e cair na sua teia para a fome saciar. Dos mosquitos curiosos, vou contar todos os planos, pois eu digo que as fêmeas é que picam os humanos e os machos não nos picam, pois são vegetarianos. Então a ordem fica na primeira coluna a, e na segunda parte os, as, os e os. Vamos para a sexta questão. Reescreva as frases substituindo os símbolos conforme a legenda. Faça as adaptações necessárias. Então, onde tiver uma florzinha roxa, nós vamos colocar um artigo definido. E esse artigo definido pode ser no masculino ou feminino, ou plural e singular. Então, por isso, precisamos fazer as adaptações. Quando tiver a bolinha verde, é um artigo indefinido, seguindo a mesma regra. Pode ser masculino ou feminino, ou singular ou plural. O que vai definir é o substantivo a qual ele vai acompanhar. Vamos lá. A. Peguei flor de papel e fiz desenho. Como é que nós conseguimos completar aqui? Peguei a folha de papel e fiz o desenho. B. Ela tirou carta daquela pilha e a leu. Ela tirou uma carta daquela pilha e a leu. Tive de esperar sinal tocar para iniciar prova. Tive de esperar o sinal tocar para iniciar a prova. Entender? Dia desses, vamos conhecer sua casa. Um dia desses, vamos conhecer sua casa. Assim finalizamos mais uma aula de português. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos amanhã na nossa aula de artes. Tchau, pessoal!